E nós vamos conversar com o coordenador de comunicação do Observatório do Clima, Cláudio Ângelo. Bom dia, Cláudio. Bom dia, tudo bom? Tudo certo, Cláudio, que está lá na COP27. A gente acompanhou há pouco um trecho do discurso do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, também no evento, e ali ele defendeu uma nova governança global pautada no multilateralismo, também focada no combate à desigualdade social, à fome e às mudanças climáticas. De uma forma geral, Cláudio, como é que você viu e analisou o discurso do presidente eleito Lula na COP27? Que impacto também esse discurso teve entre os participantes do evento? Glauco, primeiramente eu peço desculpas aqui, qualquer coisa, porque a internet aqui na COP é muito instável, então estamos sujeitos aí a interrupções na chamada, tá? Mesmo no centro de imprensa, que é o lugar onde em tese ela é melhorzinha, ela tem problema. Dito isso, feita essa ressalva, o discurso do presidente Lula foi histórico em vários sentidos. Parece que a gente teve justamente o probleminha aqui com a conexão que o Cláudio Ângelo falou. Opa, Cláudio, agora voltou. Pode retomar. Você Voltamos. dizia que foi, Aqui você dizia que foi um discurso a histórico em internet é vários raiz. sentidos. Foi um discurso histórico em vários sentidos. Primeiro, porque é a primeira vez que um presidente eleito de um grande país emissor, o Brasil é o quinto. Opa, deu uma travadinha de novo. Pode continuar, Cláudio. O quinto maior cidade de Rio de Janeiro. Que um presidente eleito que não possui de um grande vem discursar uma COP. Então foi um evento inédito que causou toda sorte de problemas de protocolo para a organização, porque eles não sabem bem como enquadrar o Lula, né? Apesar de aqui, neste ambiente, ele já é o presidente do Brasil. As pessoas não sabem nem quem é Jair Bolsonaro aqui na COP. O Lula tem as reuniões bilaterais com um monte de chefes de Estado, o Lula conversa com o presidente do Egito, o Lula conversa com Antônio Guterres, o Lula conversa com John Kerry, enviado especial do Joe Biden para clima, conversa com os governos da Noruega, da Alemanha, dos países doadores do Brasil. Quer dizer, de fato, ele de um chefe de Estado e com uma agenda de chefe de Estado. E se a internet aqui me permitir, eu vou continuar dizendo que o discurso dele foi histórico por essa presença, e foi histórico também, Glauco, porque ele delineou um pouco. O Lula deu nesse discurso, uma fala de meia hora, ele está muito difícil a conexão. Ele deu o contorno da política externa brasileira no novo governo. Então, são alguns pontos que ele trouxe, que já são pontos conhecidos, né, da política externa dos governos dele, pontos comuns da política externa do Brasil, né? O Brasil muito tradicionalmente defende multilateralismo, o Brasil defende multipolaridade. O Lula reforçou a importância da ação Sul-Sul e da cooperação Sul-Sul, que são agendas muito caras a ele, foram agendas muito caras à política externa dele nos seus 2 mandatos. Mas dessa vez, esse discurso ele tem uma ancoragem diferente, porque a política externa brasileira ela continua se dando em torno desses mesmos princípios, só que agora ela é ancorada pela proteção do clima e pelas oportunidades econômicas e comerciais e de soft power que derivam dessa ação na proteção do clima. Então ficou muito claro, para quem ouviu o discurso ontem, e esse discurso teve na sua confecção a participação de gente muito experiente de política externa, inclusive, né, de ex-chanceleres dos governos petistas, que o Brasil quer se tornar uma potência regional, uma potência hemisférica
que tenha como um dos seus grandes princípios de exercício de poder hemisférico a proteção do clima, a proteção das florestas, a redução da desigualdade e da fome. Então foi super importante, teve recado para todo mundo, teve acenos para a negociação que está em curso aqui em Sharm el Sheikh, falou da promessa, né, vocês lembraram aí um pedaço do discurso dele que vocês tocaram agora há pouco, lembrou da promessa não cumprida pelos países desenvolvidos de 100 bilhões de dólares por ano a partir de 2020 para adaptação e mitigação da mudança do clima nos países em desenvolvimento, falou de perdas e danos, que é o tema mais controverso aqui dessa conferência, e disse o que todo mundo esperava ouvir: o Brasil está de volta. O Brasil voltou à cena internacional depois de 4 anos de isolamento, ostracismo e negacionismo. Agora, entre os recados que foram dados pelo presidente eleito, teve um trecho aqui do discurso que ele diz o seguinte, Cláudio: a emergência climática afeta a todos, embora os seus efeitos recaiam com maior intensidade sobre os mais vulneráveis. Quer dizer, ilustrando ali a questão da desigualdade climática, ainda diz que o 1% mais rico da população do planeta emite 70 toneladas de CO2 per capita ao ano, enquanto os 50% mais pobres vão emitir em média apenas 1 tonelada per capita. E nem sempre, né, as pessoas fazem essa associação de forma mais explícita, mas a luta contra as mudanças climáticas também é uma luta pela justiça social, pelo combate às desigualdades, combate à fome também, Cláudio? Não é também, é principalmente. Mudança climática é a última fronteira dos direitos humanos. Hoje em dia, num mundo que já está 1,2 graus mais quente, você não consegue ter justiça social sem combater a mudança climática. A mudança do clima é um agravador de desigualdades e é um fator de impedimento de desenvolvimento. Então, na verdade, quando a gente discute transição energética, quando a gente discute proteção do clima, todo esse debate aqui não se trata de nada mais do que salvar vidas e impedir injustiças, né? Isso ultimamente ganhou uma roupagem nova, né, que a gente chama de justiça climática, mas no fundo, todos os debates travados aqui nessa convenção são debates sobre justiça climática, são debates sobre redução de desigualdade, são debates sobre desenvolvimento e pobreza, né? Vamos lembrar que a Convenção do Clima da ONU, ela foi criada em 1992 num evento chamado Cúpula das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Então, já desde a ECO 92, existe essa clareza na comunidade internacional de que a gente está tratando justamente de meio ambiente e desenvolvimento, né, e de justiça social e desigualdade. Agora, você falou também a respeito, Cláudio, da COP em uma entrevista recente ao EcoCast, como um espaço que hoje acaba dialogando menos com a realidade climática, acaba se tornando uma conversa mais restrita e pouco efetiva. Queria que você falasse sobre como se deu esse processo e também como resgatar um espaço multilateral que poderia ser tão importante. Inclusive, o presidente Lula também falou, de certa forma, desse resgate do multilateralismo como algo que pode ser fundamental justamente para o combate às mudanças climáticas. Cláudio? O que eu digo sempre, Glauco, é que os países não vêm para a Convenção do Clima, para as conferências do clima, para salvar o clima. Quem quer salvar o clima é a Greta Thunberg. Quem quer salvar o clima são os ativistas e os cientistas. Os governos vêm para as COPs para se proteger das decisões das COPs. Então, dentro de uma lógica de negociação na qual todo mundo tenta se defender de tomar um prejuízo por uma decisão tomada no fórum multilateral, uma lógica de competição onde deveria haver cooperação, mas a gente sabe que nas relações internacionais não é assim que as coisas funcionam. Dentro desse ambiente fica muito difícil você
de fato, agir com o grau necessário de urgência e o grau necessário de ambição para resolver o problema. Então, a ciência está nos dizendo muito claramente que a gente precisa cortar 43% das emissões de gás de efeito estufa nos próximos 96 meses. As nossas emissões na última década tiveram o maior crescimento de toda a história da humanidade. E a gente já tinha muito claro o que deveria acontecer com a trajetória das emissões, e mesmo assim a gente continuou aumentando as nossas emissões de gás de efeito estufa. As metas que estão colocadas na mesa hoje, dentro do Acordo de Paris, né, são metas nacionalmente determinadas, cada país diz o que está disposto a fazer, elas juntas nos levarão a um mundo de 2,5 graus, quando o que a gente precisa é de 1 grau. 1,5 graus. Elas nos levarão a uma redução de 1% das emissões em relação a 2019, quando a gente precisa de uma redução de 43% das emissões. Então, este processo aqui, ele não consegue, por ele mesmo, entregar a ambição necessária que os países precisam ter para cumprir as metas do Acordo de Paris. É um pouco ilusório achar que apenas as conferências do clima e o processo multilateral da ONU vão dar conta dessa tarefa. Quem tem família grande aqui já tentou decidir entre uma família de 5, 10, 15 membros o que vai fazer no fim de semana e não conseguiu, pode imaginar a complicação que é você decidir entre 197 nações soberanas de diferentes graus de desenvolvimento, como é que eles vão transformar toda o seu uso de energia, toda a sua economia. Então, a tarefa é muito complicada. Dito isso, vai parecer que eu acho que as conferências de clima não servem para nada, ao contrário, as conferências de clima, elas são um lugar fundamental, onde todos os países têm voz. Aqui é um país, um voto. Todo mundo, do Haiti às Maldivas, aos Estados Unidos, todo mundo pode fazer avançar ou pode bloquear uma decisão. Essa é a beleza da regra multilateral e, ao mesmo tempo, a tragédia da regra multilateral, porque é muito difícil você chegar a conclusões muito ambiciosas quando você precisa achar senadores que outros países são distintos. O que esse processo, apesar da sua incapacidade de produzir, é mandar sinais políticos importantes para as nações, para o setor privado. Então, é meio que as COPs, elas não definem a velocidade do barco, mas elas dão a direção do vento. Isso é fundamental para você fazer as transformações econômicas de que você precisa. Porque se não fosse a discussão feita aqui, se não fosse o Acordo de Paris e o sinal dado pelo Acordo de Paris para a descarbonização da economia, você não teria hoje coisas, por exemplo, painéis solares baratos, você não teria carros elétricos entrando no mercado a uma velocidade cada vez maior, muito maior do que todo mundo imaginava que fosse entrar. E você não teria, isso também é muito importante, países tropicais sendo tão constrangidos internacionalmente por conta do desmatamento de suas florestas. Falo do Brasil, mas falo também de Indonésia, Congo, Peru, Colômbia e outros países com florestas tropicais. Então, o mundo precisa entender as limitações desse processo, mas continua o fórum fundamental discutir, em última instância, os destinos da humanidade. Agora, para que essa direção do sinal do vento seja mais efetiva também, é necessário barrar algumas corporações que participam da COP também, Cláudio, porque um relatório lançado na semana passada mostrou que a representação de lobistas da indústria de combustíveis fósseis é maior do que a dos 10 países mais impactados pela crise climática somados. E os delegados da indústria de fósseis também são o dobro dos indígenas. Deveria haver um banimento dessas indústrias na COP, assim como tem aí restrição imposta aos lobistas da indústria de tabaco nas agendas de saúde pública. A gente não vai ver, obviamente, essas pessoas ali que representam esse tipo de indústria que faz mal à saúde participando de conferências de saúde. Esse banimento deveria ser imposto também ao pessoal da indústria fóssil?
Glauco, eu acho que não. Eu acho que o banimento deveria ser imposto à indústria fóssil. Eu acho que o que deveria acontecer com a indústria fóssil aqui é o que aconteceu com o ministro Joaquim Leite, o antiministro novo do meio ambiente do Brasil, novo, velho, né, que já tá, a gente chama ele de ex-ministro no cargo, mas é o que aconteceu com o governo Bolsonaro aqui. Eles vieram, eles montaram um pavilhão de 300 metros quadrados, mas ninguém, absolutamente ninguém, deu bola nenhuma para o que eles diziam. O pavilhão está o tempo todo às moscas. Para não dizer que ele está completamente abandonado, lá tem um café ótimo, onde a gente pode ir lá tomar um cafezinho e garantir um pouco de retorno do dinheiro dos nossos impostos, né, os brasileiros. Mas o que eu acho que tem que acontecer é que o sinal político aqui para a indústria fóssil precisa ser de uma extinção dessa atividade. É complicado você barrar pessoas de determinados setores por conta dessas regras da ONU de democracia total, né? A gente sabe que é uma democracia muito disfuncional, porque representantes da sociedade civil é muito difícil você ser um indígena e vir aqui, é muito difícil ser um ativista de periferia vir aqui para esse fórum, tudo é muito caro, tudo é muito complicado, não pode entrar em sala, e tem regras de segurança bizarras, não pode fazer protesto. E esse pessoal que tem dinheiro e opera nas sombras, de fato, tem uma facilidade que outras constituencies, né, outros grupos da sociedade não têm. Eles são, de fato, sobre-representados aqui, mas o que eu acho que precisa acontecer é os caras precisam ser deixados falando sozinhos, né? As sinalizações dos países precisam ser muito mais duras em relação ao futuro dos combustíveis fósseis do que elas têm sido até agora. Cláudio, queria agradecer a sua participação aqui no nosso Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado, até a próxima e bom trabalho aí. Obrigado, até a próxima. Desculpa a internet aqui. Opa, imagina. Conversamos aqui com o coordenador de comunicação do Observatório do Clima, Cláudio Ângelo. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.